Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar um dos maiores vilões da cultura pop e colocá-lo no banco dos réus. E o juiz? Bom, o juiz é um texto de mais de 700 anos que vai decidir o destino eterno dele. A pergunta é simples, mas a resposta é bem complexa. Onde, exatamente, no inferno, um personagem como o Thanos se encaixaria? A gente vai usar o mapa do próprio Dante Alighieri, da sua obra-prima do século XIV, O Inferno, para tentar responder a essa pergunta. Certo? Então, antes da gente começar esse julgamento, a gente precisa definir algumas regras. Pense nisso como a jurisdição, as leis que vão reger esse tribunal cósmico. Primeiro, é bom deixar claro, isso aqui é um exercício de análise literária e, por que não, teológica. A gente não está, condenando a alma de um personagem de ficção. O que estamos fazendo é pegar a lógica moral específica do Dante e aplicar os fatos que a gente conhece do Thanos no cinema. E, claro, a gente parte de uma premissa crucial, a de que ele não se arrependeu no final. E esse ponto é fundamental. A última fala dele, eu sou inevitável, não é um pedido de perdão, né? É puro orgulho. No universo de Dante, morrer sem arrependimento é um bilhete só de ida para o inferno. Não tem volta. O destino dele está selado a partir daí. Ok, regras definidas, então qual é a lei que vamos usar? Qual é o Código Penal? Para isso, a gente precisa entender como Dante enxergava o pecado, como ele organizou o inferno. E aqui está o pulo do gato do sistema de Dante. O inferno dele tem uma hierarquia bem clara, em 3 grandes níveis. E o que define a gravidade de um pecado não é o estrago que ele causa, tipo o número de mortos. Não. Para Dante, o pior pecado é aquele que usa a inteligência, a razão, que seria um presente de Deus, para fazer o mal. Quanto mais premeditado e intelectual o crime, mais fundo no inferno o pecador vai. Então, vamos começar a nossa investigação pelo começo. Ou melhor, pelo topo do inferno. A parte menos ruim, por assim dizer. E aqui a gente já pode eliminar algumas acusações de cara. No topo do inferno de Dante ficam os pecados da paixão, da falta de controle, luxúria, gula. Mas, convenhamos, esse não é o perfil do Thanos, né? Ele não era movido por desejo carnal ou fome. As ações dele eram calculadas, frias, ideológicas, não tinham nada a ver com apetite. Então, caso encerrado para essas acusações. Thanos não pecou por falta de controle, o que significa que a gente precisa descer, o buraco é mais embaixo. A mesma coisa vale para ganância e ira. Alguém poderia dizer, mas ele queria as joias do infinito. Sim, mas as joias eram uma ferramenta, não o objetivo final. Ele não queria acumular riqueza. E a violência dele nunca foi um ataque de fúria. Pelo contrário, era sempre metódica, cirúrgica, assustadoramente calma. Então, descartado de novo. O ponto-chave aqui é entender que o mal do Thanos não vem de uma fraqueza, de um impulso. Vem de uma corrupção da mente, do espírito. E isso, no mapa de Dante, nos obriga a descer ainda mais. E agora a gente chega na acusação que parece a mais óbvia de todas, a que todo mundo deve estar pensando: violência. Bom, e aqui as provas são astronômicas, literalmente. 50% de toda a vida no universo. O cara é, sem dúvida, o maior genocida da história da ficção. A gente está falando de trilhões e trilhões de vidas. Pela lógica de Dante, esse tipo de crime colocaria ele direto no 7º círculo do inferno. Lá, ele ficaria mergulhado num rio de sangue fervente, fazendo companhia a outros tiranos históricos como Alexandre o Grande e Átila o Huno. Parece um bom lugar para ele, né? Mas, e aqui vem a grande virada do nosso caso. Para Dante, a violência pura e simples é um pecado quase animal, uma coisa de besta, é força bruta. E o crime do Thanos, quando a gente para pensar, é muito mais sofisticado, muito mais intelectual. É um mal que usa a razão de uma forma que chega a dar calafrios. E esse raciocínio nos leva para o fundo do poço, literalmente. O último círculo do inferno de Dante. Um lugar frio, congelado, reservado para o que ele considerava o pior de todos os pecados, a traição. Olha só que interessante. O 9º círculo é dividido em 4 áreas, cada uma para um tipo de traidor. E quando a gente coloca os crimes do Thanos nessa tabela, uma coisa fica muito clara. Ele pode ter traído o próprio planeta, mas o crime mais grave, o mais pessoal, foi a traição contra a própria família. O crime que define tudo aconteceu em Vormir, no sacrifício da Gamora, a pessoa que ele dizia que amava mais que tudo. E é aqui
que o caso se fecha. Ele não só matou, ele transformou o amor, o laço mais sagrado que existe, numa moeda de troca. Amor virou o preço do poder. Isso é a perversão máxima da razão e do afeto. Com todas as provas na mesa, o júri não precisa deliberar por muito tempo. O veredito é claro, é inescapável. Veredito: culpado. A acusação: traição de parente. E a sentença: o destino dele é a Caína, a primeira zona do 9º círculo do inferno, o lugar gelado, reservado para aqueles que traíram o próprio sangue. Mas no inferno de Dante, a coisa não para por aí. A punição tem que ser uma espécie de espelho irônico do crime. É um princípio que ele chama de contrapasso. Então, como seria a punição perfeita para o titã louco? Pense nisso. A punição dele seria a ironia perfeita. Ele, que queria tanto equilíbrio e estabilidade, ficaria congelado em gelo até o pescoço, na estabilidade mais absoluta e eterna que se pode imaginar. As mãos que usaram a manopla, agora impotentes, presas no gelo. E o pior, ele seria forçado a olhar para sempre o reflexo da morte da Gamora no gelo abaixo dele, cercado não pelos aplausos de um universo agradecido, mas pelo silêncio absoluto dos traidores. Ele consegue o universo estático que queria, mas nele é impotente e forçado a encarar o preço que pagou. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que ecoa através dos séculos, desde Dante até hoje. O que é, afinal, o maior mal? É a explosão de fúria, o fogo da violência que destrói tudo? Ou é o silêncio, o ato frio, quieto e calculado de uma traição?